Todo mundo sabe que o algoritmo do YouTube funciona de uma forma estranha. Existe a sensação que certos vídeos aparecem nos recomendados de todos os usuários uma hora ou outra. E essa natureza imprevisível do algoritmo criou alguns fenômenos bem diferentes, como é o caso do vídeo com o título ponto de exclamação, ponto de interrogação, que se trata apenas de uma gameplay de Mario Kart sem comentário, o qual, dado ao seu título bastante diferente, ele meio que não dá para ser encontrado através de uma pesquisa no YouTube. Porém, esse vídeo atualmente está com 25 milhões de views, as quais foram adquiridas a partir de aparições aleatórias desse vídeo em recomendados de diversos usuários ao redor do mundo. Esse vídeo, inclusive, assim como vários outros dentro da plataforma, são considerados checkpoints da internet. O fenômeno dos checkpoints da internet é algo bastante interessante de se comentar. Afinal, alguns vídeos que geralmente apresentam uma atmosfera calma e nostálgica se transformam em um ponto de interesse na plataforma, onde é possível ver comentários de pessoas criando uma espécie de diário virtual, descrevendo como a sua vida está no momento em que ela escreveu aquele comentário. E sempre que aquele vídeo aparece novamente em seus recomendados, o usuário faz uma nova atualização naquele comentário, descrevendo o que aconteceu na sua vida desde então. Talvez o vídeo mais popular que é considerado um checkpoint da internet, talvez seja o vídeo que se trata da música Sticker Brush Symphony do Donkey Kong Country 2, com um título em japonês que inicialmente foi postado pelo canal Taya777, que infelizmente foi derrubado pela Nintendo, afinal é a Nintendo. Mas pelo menos existe um sucessor espiritual desse vídeo, upado pelo canal Ojin-Shin, que tenta seguir a tradição daquele vídeo, sendo uma reprodução fiel do vídeo original antes dele ser derrubado. Mas já que entramos no tema de músicas, o algoritmo do YouTube é responsável por apresentar a muitas pessoas diversos artistas e gêneros musicais relativamente obscuros, sendo que certos projetos foram recomendados à exaustão, mesmo não tendo um motivo claro para isso, além do fato de serem músicas muito boas, que com essa ajudinha do YouTube se tornaram grandes fenômenos na internet. E com isso surgiu o termo YouTubecore, que aparece em várias playlists catalogando essas obras agraciadas pelo algoritmo, que estranhamente tem uma vibe bem parecida. Então é por isso que no vídeo de hoje nós iremos explorar o mundo do YouTubecore. Então, sem mais explicações, vamos direto para o vídeo. Acredito que um gênero que ficou bastante popular graças ao YouTube foi o City Pop. Na verdade, ele não pode ser considerado exatamente um gênero, porém, ele compreende a cena da música pop japonesa dos anos 70 e principalmente a dos anos 80, junto de uma estética que estava relacionada a esse tipo de música, além do Japão como um todo durante esse período. Para muitos, o City Pop evoca um sentimento de nostalgia, mesmo para pessoas que não viveram essa época e também não nasceram ou cresceram no Japão. Esteticamente, no City Pop, nós vemos a presença de representações de centros urbanos japoneses durante essa época, sempre com o uso do azul e do rosa, com a presença de referências às tecnologias que estavam emergindo durante os anos 80, como os Walkmans e muito neon. Na internet, inclusive, é possível ver esse estilo sendo mesclado também com animes, principalmente produções dos anos 80, que tem um estilo que obviamente combina muito com toda essa estética. Logo, também o City Pop é muito relacionado ao Vaporwave atualmente, já que ambos têm uma atmosfera muito semelhante. Mas o trabalho dentro do City Pop que mais viralizou na internet talvez seja a música Plastic Love, da Maria Takeuchi. Esse é um lançamento de 1984 que é acompanhado por uma capa feita a partir de uma foto da cantora que se tornou icônica graças à utilização dela em um upload da música feito em 2010 pelo canal chamado Plastic Lover, que começou a ser recomendada pelo YouTube em meados de 2017, ganhando cerca de 26 milhões de views, fazendo a artista ganhar um status cult, sendo considerado o santo graal do City Pop para o ocidente, apresentando esse movimento antes bastante nichado para a internet como um todo. E algo interessante sobre esse caso em particular se trata especialmente da foto que acompanhou esse upload. Afinal, essa foto não é a do álbum onde Plastic Love foi lançado, o qual se chama Variety. Lançamento esse, inclusive, que nem mesmo foi pensado
pensado para ser distribuído fora do Japão. Mas essa foto em si, graças à popularização da música, foi espalhada por toda a internet, gerando diversas variações, como fanarts, por exemplo. Mas a foto em si foi tirada de uma capa não utilizada de um single da cantora lançado em 1980, chamado Sweetest Music / Morning Glory. Lançamento este anterior ao Plastic Love, o que é bizarro pensar que eles escolheram essa capa ao invés desta, vai entender. Porém, infelizmente, o upload original do Plastic Love, assim como o vídeo original do Checkpoint mencionado na introdução, foi deletado do YouTube por causa de uma violação de direitos autorais. Contudo, não pela gravadora da cantora, mas sim pela pessoa que tirou essa foto, um fotógrafo americano chamado Alan Levison, o qual tem uma carreira de sucesso, afinal ele fotografou figuras como o Will Smith e o Steve Jobs, além de, é claro, ser o fotógrafo por trás dessa foto tirada em uma passagem da cantora por Los Angeles em 1980. Obviamente, por causa disso, ele levou muito hate na internet, mas parece que tudo isso foi um engano. Afinal, ele só queria que a sua foto fosse retirada do vídeo, sendo que parece que ele não sabia muito bem como o YouTube funciona. Então, por causa disso, infelizmente o upload original não pôde ser recuperado. A música ainda pode ser ouvida no YouTube, tendo inclusive reuploads dela com a tal foto. Inclusive, parece que Levison tirou várias fotos nesse ensaio com a Maria Takeuchi. Fotos essas que nunca viram a luz do dia, estando perdidas atualmente. Mas enfim. Agora, saindo um pouco do city pop, mas ainda continuando na música japonesa, nós temos alguns outros lançamentos que conquistaram o algoritmo do YouTube ao decorrer dos anos. Um dos mais interessantes para mim, com certeza, é o álbum de 1978 chamado Brazilian Skies, do músico Masayoshi Takanaka, que, como vocês podem deduzir pelo título e pela capa do álbum, se trata de um projeto completamente baseado no Brasil, sendo que esse álbum mistura sonoridades do MPB e do samba com o jazz, criando assim um trabalho bem único. O upload do álbum completo tem atualmente quase 3 milhões de views. É claro que isso não é tão grande quanto o fenômeno do Plastic Love foi, mas ainda assim é bastante impressionante. E existe um outro álbum do mesmo músico que conseguiu ter um sucesso ainda maior do que esse trabalho na plataforma, o álbum All of Me, de 1979, que atualmente tem mais de 5 milhões de views. Além destes, outros trabalhos do Takanaka estão disponíveis no YouTube, incluindo algumas das suas apresentações ao vivo, que uma delas tem uma estética bem brasileira, como vocês podem ver aí. O jazz japonês parece ser um gênero que possui diversos trabalhos que se popularizaram no YouTube. Além dos trabalhos de Takanaka, temos por exemplo o álbum Flying Beetle, da artista Himiko Kikuchi. Eu acho que seja bem provável que você já tenha visto essa capa desse cãozinho aparecendo nos seus recomendados. Outro trabalho dentro do jazz que também ganhou atenção graças ao algoritmo foi o álbum Scenery, de 1976, do músico Ryo Fukui, que também passa aquela vibe lo-fi, assim como o Brazilian Skies, com esse trabalho em específico tendo o piano como seu principal instrumento. Atualmente, o seu principal upload no YouTube tem mais de 13 milhões de views. Algo interessante sobre o Ryo Fukui é que ele começou a estudar piano já quando adulto, aos 22 anos, estudando de forma autodidata. Scenery, inclusive, é o seu primeiro lançamento, gravado junto de dois outros músicos, sendo um deles o Yoshinori Fukui, o irmão de Ryo. Esse lançamento é atualmente um dos trabalhos mais celebrados dentro do jazz japonês, principalmente após a viralização dele no YouTube. Afinal, antes disso, apesar de ser bastante aclamado no seu país de origem, ele era praticamente desconhecido no ocidente. Esse trio apenas lançou mais um álbum, que se chama Melodream, o qual possui mais músicas originais em comparação ao Scenery, que possui alguns covers, principalmente de músicos de jazz americanos que influenciaram muito Fukui. Por fim, Fukui gravou um álbum em 1994 chamado My Favorite Tune, o qual era considerado perdido até 2017, quando ele foi upado completo no YouTube por um canal chamado Marcel The Drunkard, após alguém recuperar esse lançamento raro através do contato com a viúva do músico, sendo encontrado após estar 22 anos perdido.
Acredito que um dos principais meios que fazem com que as pessoas conheçam a banda Boards of Canada seja através da internet, mais em específico do YouTube. O que é um pouco estranho, afinal a banda não investe muito em videoclipes, por exemplo. Só que em contrapartida, músicas da banda ganham popularidade no YouTube através de videoclipes criados por fãs, que dão até um novo sentido e interpretação para as músicas do duo escocês. E é claro, muitas bandas têm videoclipes criados por fãs, porém o movimento que existe em especial com as músicas do Boards of Canada é algo bem único, podendo ser até uma espécie de movimento artístico de tão singular que esses vídeos são. Como dito antes, a banda não tem o costume de fazer videoclipes para suas músicas, inclusive em toda a cena do EDM, fazer clipes é bastante incomum, contudo eles têm alguns. No último lançamento, por exemplo, Tomorrow's Harvest de 2013, existem alguns vídeos que foram feitos para divulgar esse lançamento, só que alguns anos antes, em 2006, o Boards of Canada lançou um videoclipe para a sua música chamada Deviant Cowboy. Esse vídeo é bastante atmosférico e combina muito com a vibe desse som em específico, que é um dos grandes hits do duo, se iniciando no espaço e transicionando no meio para gravações do mar, com vídeos que parecem ter sido tirados da televisão dos anos 70 e 80 e de gravações caseiras desse mesmo período. E esse clipe em particular inspirou muitos fãs da banda a criarem clipes para músicas anteriores deles, tentando passar a mesma atmosfera que o clipe de Deviant Cowboy transmite. Talvez o primeiro deles seja o clipe da música Rugby, que foi postada um mês depois do clipe de Deviant Cowboy, postado pelo canal Barry Riddell. Esse clipe se utiliza de trechos de comerciais dos anos 80, que apresentam principalmente uma atmosfera de otimismo em relação à tecnologia, o que combina bastante com a música em si, que é uma das mais, digamos, alegres da banda. Outro caso interessante se trata do que é o vídeo relacionado a Boards of Canada com mais visualizações no YouTube, um clipe da música Everything You Do Is a Balloon. Nesse caso em particular, é utilizado um comercial de anúncio de serviço público de 1963 que alertava sobre os perigos de crianças andarem de bicicleta sem supervisão. Esse PSA em específico é bastante bizarro, afinal ele mostra um monte de crianças com máscara de macaco meio que morrendo uma a uma em acidentes. Esse clipe foi upado por um canal chamado No Name Number 5, que é um canal especializado em fazer clipes para as músicas da banda. Clipes esses que inclusive em sua maioria têm mais views que os uploads oficiais das músicas, já que eles são bastante recomendados pelo YouTube. E esse movimento inspirou até mesmo fãs de outras bandas e artistas e até os próprios artistas. Um dos vídeos mais relaxantes e estranhamente nostálgicos para mim na plataforma se trata de um clipe de fãs da música Rhubarb do Aphex Twin, que combina bastante com a atmosfera da música. Outro estilo que foi bastante popularizado pelo YouTube foi o gênero Drum and Bass, sendo um estilo dentro da música eletrônica derivado do jungle surgido durante os anos 90, que é caracterizado principalmente por batidas rápidas de bateria. Músicas do Drum and Bass lembram bastante as trilhas sonoras dos jogos da época do Dreamcast e do PlayStation 1, além de passarem uma vibe bem Y2K. Outra coisa interessante em relação ao Drum and Bass é o seu visual, que geralmente está relacionado com peças feitas em um CGI bem antigo, datados da década de 90 e o início dos anos 2000. E isso aparece em especial nos uploads feitos pelo canal Ambience, que dá para dizer que é o maior divulgador desse gênero na internet. Um dos seus vídeos que viralizou se trata do lançamento chamado Studio 7 de 1996 do músico britânico Pichey, o qual nesse upload particular carrega essa capa que se tornou bem reconhecível nos últimos anos. Afinal, esse vídeo apareceu para muita gente nos recomendados. E uma banda bastante interessante que ganhou certa fama graças ao YouTube foi o trio de pós-punk bielorrusso Mochet Doma, mais em específico o seu álbum Etazi, de 2018, que contém essa capa que é possível que você já tenha visto ela em algum lugar. O Mochet Doma é uma banda que é bastante influenciada pelo rock e o synth-pop soviético dos anos 80. Na sua música é possível notar o constante uso de sintetizadores que emulam a sonoridade oitentista, junto de uma atmosfera bem melancólica
e sombria. Algo interessante sobre a banda são os temas que eles apresentam em suas músicas, já que eles falam bastante sobre a arquitetura soviética, que ainda hoje possui diversos exemplares de pé em países que faziam parte da União Soviética, incluindo a Bielorrússia, como aqui vocês podem ver estampada no seu lançamento mais conhecido. Esse conceito está presente até mesmo no seu nome, já que Molchat Doma pode ser traduzido para casas silenciosas ou algo do tipo, e ela é uma banda que eu definitivamente recomendo bastante. E para essa seção do vídeo, eu gostaria de falar de alguns casos particulares que foram recomendados para mim nos últimos meses e eu acho interessante compartilhar. O primeiro deles está relacionado a um dos meus gêneros musicais favoritos, o shoegaze, que é um subgênero do rock alternativo, marcado principalmente pelas suas guitarras distorcidas, vocais baixos e muita textura sonora. Existem bandas muito bem estabelecidas dentro do shoegaze, como é o caso do Slowdive e do My Blood Valentine, por exemplo. Contudo, de vez em quando você acaba se deparando com uma banda um pouco mais obscura dentro dele, que também não é o gênero mais mainstream do mundo, como é o caso da banda Drop 19, por exemplo, que é um dos raros casos de um grupo americano dentro do gênero que tem suas raízes bem fortes no Reino Unido. Contudo, em relação ao tema do vídeo, há um tempo atrás o YouTube me recomendou uma banda shoegaze bem obscura chamada Ocean. Infelizmente a história da banda foi bem curta e não tem muito o que falar sobre ela em si. Ela se formou em 1991 e já se separou no ano seguinte, em 1992. A vida curta, infelizmente, era bastante comum para bandas dentro do shoegaze. Até onde eu pesquisei, eles só lançaram um EP com o mesmo nome da banda, que contém apenas 3 músicas, as quais eu recomendo muito escutar. Outro trabalho tão obscuro quanto, recomendado para mim pelo YouTube, foi o duo de música folk chamado Subway, formado pelos músicos Malcolm Watson no violino e Evan Murray na guitarra e nos vocais. Dentro desse projeto, eles parecem ter lançado apenas um álbum, também chamado Subway, em 1971, o qual contém 8 músicas que todas elas evocam aquela atmosfera bem Idade Média, o que pessoalmente me agrada muito. E de acordo com uma das poucas entrevistas que os membros deram, esse álbum teve apenas 200 cópias produzidas, ou seja, ele é relativamente raro. Porém, felizmente, ele está disponível completo no YouTube em um canal chamado The Psychedelic Garden. Então, mais uma vez, eu recomendo muito dar uma olhada. Enfim, graças à natureza imprevisível do algoritmo do YouTube, muitas pessoas são apresentadas a trabalhos extremamente únicos que talvez ficassem no limbo da internet caso não fossem escolhidas pelo YouTube. O que também levanta o questionamento de quantas músicas estão por aí só esperando para serem descobertas. E é claro que esse fenômeno existe em outros sites também. Existem muitas bandas que eu descobri graças às recomendações do Spotify, por exemplo, como é o caso do Strawberry Milk Cult, o Blanco White, Maze Star e a banda brasileira Violeta de Outono. Mas isso é história para outra hora. Por fim, eu gostaria de agradecer todos vocês a terem visto o vídeo até aqui. Foi um vídeo que eu gostei muito de fazer, espero que tenham gostado. Se sim, deixe os seus pensamentos aí embaixo nos comentários. Também não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!